cair. Cai das folhas, pô. Não tem problema não. Bom dia, pessoal. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês. Como eu tinha pedido vocês para assistir o filme, né, Nice, o Coração da Loucura, que retrata um pouco da reforma psiquiátrica no Brasil, retrata um pouco sobre a história antimanicomial aqui no Brasil, que é o surgimento do CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, que foi criado em 1950 após essa reforma psiquiátrica. Mas tudo, na verdade, começou, né, com a obra dessa doutora, Anice da Silveira, pela história dela, onde foi retratado aí no filme O Coração da Loucura, que retrata muito bem a história da psiquiatria no Brasil. Então eu vim aqui fazer um breve resumo para vocês, que eu já tinha pedido vocês para fazer um resumo sobre esse filme. Eu já fiz uma live do resumo do filme Garota Interrompida, né, que faz vários tipos de transtorno que aquela jovem adquire, né, e tem naquele filme, que é um filme dos fatos verídicos. Também falei sobre o filme A Mente Brilhante da Esquizofrenia Paranoide, que o rapaz matemático de 21 anos desenvolve, também foi um fato verídico. E eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a história da psiquiatria, né, de Anice da Silveira no Brasil, que também é um fato verídico. Foi demonstrado no filme Nice, o Coração da Loucura, para quem assistiu, né? Então, a história da psiquiatria, a vida e obra de Anice da Silveira, tá? Anice da Silveira, ela nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905, foi uma singular na psiquiatria brasileira, como retrata o filme, totalmente frágil aos conceitos de saúde naquela época. Ela era uma gigante em força e coragem, porém tão pequenina como pessoa, mas por dentro ela era uma médica totalmente gigante e em força e coragem, com que defendeu, né, e lutou por seus ideais, né, no âmbito da psiquiatria institucional. Então, ela lutou muito, tão pequenina como médica, tão nova na medicina. Nasceu em 15 de fevereiro de 1905, né, uma mulher totalmente singular na psiquiatria brasileira, pequenina e frágil como mulher, porém gigante em sua força e coragem, e defendeu com todas as garras, com todos os ideais que ela tinha, e lutou por uma ideia de assistência mais adequada, mais humanizada na psiquiatria e na saúde mental relacionada à psiquiatria institucional naquela época, tá? Ela foi a primeira pioneira da terapia ocupacional durante essa reforma psiquiátrica, introduziu aí este método de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, onde existia na época psiquiatria. Então, ela foi a primeira pioneira médica psiquiátrica a introduzir esse método de terapia ocupacional no centro psiquiátrico que existia no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Pela via que ela existia de atalhos, né, da ocupação terapêutica, ela teve certeza que esse método era tão considerado tão pouco importante para os padrões oficiais naquela época. Muitos médicos não eram a favor e não consideravam esse método de terapia ocupacional tão importante naquela época, mas ela não. Ela lutou, né,
pela terapia ocupacional, sabendo-se que muita gente seria contra ela, né, porque não existia aquele método tão importante para outros médicos, né, importante, o método de terapia ocupacional, mas para a doutora Nícia da Silveira, ela achava super importante esse método, né, onde ela foi tentar introduzir, né, e tentou introduzir esse método no centro psiquiátrico do Hospital Pedro II. Nícia era uma médica alagoana, ela nasceu em Maceió, para quem não sabe, tá? Em 1905, no dia 15 de fevereiro, como o filme não relata isso, tá? Essa história dela marcante, mas a doutora Nícia Silveira, ela era uma alagoana, nasceu em Maceió, e seus estudos médicos, ela estudou medicina na Faculdade de Medicina na Bahia, né? Ela saiu de Maceió para estudar na Bahia. Ela começou a estudar medicina em 1921 e terminou medicina em 1926. Então, totalmente nova, tão pequenina, mas gigante na sua força e na sua luta para tentar dar algo melhor para os seus pacientes. E foi a única, na verdade, para vocês terem ideia, ela era uma alagoana, saiu de Maceió para estudar medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, se formou em 1926, em 1921 ela iniciou medicina, e ela foi a única mulher da sua turma entre 157 alunos. Então, entre 157 alunos, ela era a única mulher que estava estudando medicina, e naquela época as mulheres quase não faziam nada podiam fazer a não ser cuidar do lar, né, dos esposos e procriar filhos, né? Existia um mundo totalmente machista naquela época, mas ela não, ela contrariou a mãe dela, o pai dela, que a mãe dela queria que ela fosse como a mãe, que eu vou falar agora a história, e ela resolveu estudar medicina. Então ela foi a única mulher da turma dela de medicina entre 157 homens. Então foi a única mulher. Colou grau, né, se formou como médica, fez especialidade em psiquiatria, e na sua colação de grau ela defendeu uma tese muito legal, que eu achei um tema muito importante, que eu até anotei aqui, um ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil. Então essa foi a tese que a doutora Nícia da Silveira utilizou, né, para defender ali a sua especialidade, né, de psiquiatria e também de medicina. Ela falou sobre um ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil, tá? No dia 28 de dezembro de 1926. Então, por ser uma única mulher na turma de medicina, entre 157 alunos, e usar um tema desse, né, sobre a criminalidade da mulher no Brasil, e isso assustou muitos homens naquela época, demais, né? Era muito machista. Os homens naquela época, como eu falei anteriormente, as mulheres já não tinham o seu espaço, não tinham o seu empoderamento, mas isso assustou um pouco a vida de outros profissionais de médicos, né, por ela ser a única mulher nessa época. Retornou à terra natal após estudar medicina, defender aquela tese, retornou à sua terra natal, que é a Lagoa, em seguida, mas somente assim, por um breve período, ela retornou lá para Maceió. Ela não chegou a atuar lá em Maceió como médica, ela retornou lá à sua terra natal para visitar os pais, pois a morte dos pais foi totalmente prematura para uma menina tão jovem naquele momento, e decidiu do nada a vir para o Rio de Janeiro em 1927. Então você vê que ela se sumou em 1926, e em 1927 ela veio para o Rio de Janeiro. Nesse período desse ano houve o falecimento dos pais de Nícia da Silveira, então ela resolveu, após a morte do pai, decidiu vir para o Rio de Janeiro em 1927. Que aí, em 1927 ela já estava casada, né, com um contemporâneo dela, que morava em Maceió também, que foi um colega de turma, que se formou médico, né, sanitarista, chamado Dr. Mário Magalhães. Então os dois vieram para o Rio de Janeiro
após a morte do pai. Só que houve uma tragédia muito grande aí nesse período da Nice, ao retorno no Brasil, por ser uma mulher muito política, por defender muito o empoderamento feminino, por lutar muito em relação aos tratamentos da mulher no Brasil, as criminalidades relacionadas à mulher brasileira. Nice foi presa de 1934 até 1936, durante o Estado Novo, naquela época, acusada de envolvimento com o comunismo, né? Ela foi acusada que se envolvia com o comunismo naquela época, então ela foi presa por ordem do presidente Getúlio Vargas. Ela foi denunciada por isso por uma colega de trabalho que era uma enfermeira. Ela já atuava como médica, mas não como psiquiatra, atuava como médica aqui no Rio de Janeiro, só que ela foi presa em 1934 até 1936, onde ela foi acusada, denunciada por uma enfermeira que trabalhava com ela, e aí por ela acusada por ter envolvimento com o comunismo naquela época. Então ela ficou presa por esse período, né? E o filme não retrata muito essa história anterior da Nice da Silveira. O filme se inicia mostrando ali a volta de Nice ao hospital psiquiátrico, né? Aí a psiquiatra, a doutora Nice, depois de mais de um ano presa, por ser acusada de envolvimento político, de envolvimento com o comunismo, retorna ao trabalho sendo psiquiátrico nacional. E se depara com uma situação extremamente perturbadora naquela época. No início da década de 40, década de 50, técnicas brutais, né, como insulinoterapia, lobotomia, que é a abertura do crânio, eletrochoque, que é conhecido como eletroconvulsoterapia, eram métodos comuns no tratamento de doentes mentais naquela época, principalmente os pacientes portadores de esquizofrenia. Não importava o tipo de esquizofrenia, mas eles achavam que a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, e a insulinoterapia melhoraria, né, trataria os distúrbios de delírio e alucinações de pacientes esquizofrênicos. Mas isso para Nice era muito perturbador ver isso. Então Nice não concordava que a violência deveria ser utilizada na tentativa de cura da doença, né? Ou seja, na tentativa de cura das doenças mentais. Ela não concordava isso, ela contrariava a conduta dos médicos, dos colegas médicos, psiquiatra. E ela achava, né, como todo mundo agora acha, que as tentativas de violência contra os pacientes doentes mentais não era a melhor forma para aliviar a dor e o sofrimento de pensamentos negativos dele, e até mesmo tentar levar à cura dessa doença mental. Sua desmoralização, né, ela tinha uma desmoralização muito grande em relação aos médicos ali trabalhando com ela, causada pelo fato de ser uma ex-presidiária, por ter envolvimento com o comunismo naquela época, envolvimento político naquela época, somado a essas questões aí norteadoras, de ser uma mulher num ambiente extremamente machista e uma ex-presidiária com envolvimento político, dificultou muito para ela a aceitação da sua opinião no tratamento. Então, nenhum outro médico queria aceitar a opinião da doutora Nice, primeiro por ela ser mulher, segundo por ela ser acusada de estar em envolvimento político na criminalidade de violência feminina, terceiro por ser acusada de fazer parte do comunismo e uma ex-presidiária. Então, ninguém queria aceitar a opinião dela, né? Só viam o passado dela, mas ninguém queria aceitar a opinião dela. Ela teve muita dificuldade para ter uma boa aceitação dentro do mundo da psiquiatria ali com os seus colegas, né? A aceitação das suas opiniões em relação aos tratamentos e os métodos para a melhoria dos pacientes com transtornos mentais, principalmente a esquizofrenia. Assim, ela acabou sendo encaminhada
para um setor de terapia ocupacional que existia na época no hospital, e um cargo de pouca importância, né? Então jogaram ela como médica psiquiátrica para um setor de terapia ocupacional no hospital, e um cargo muito assim, inferior aos demais. Mas ela não se deixou se abalar por isso, não. Ela foi. E ao voltar a trabalhar nesse hospital psiquiátrico do subúrbio, onde ela iniciou ali no setor de terapia ocupacional, no Rio de Janeiro, após sair da prisão, passada por isso tudo, a doutora Anísia Silveira, no filme interpretada por Glória Pires, propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem da esquizofrenia, eliminando o eletrochoque, eliminando a lobotomia, eliminando a insulinoterapia. Seus colegas de trabalhos discordam totalmente da sua conduta, do seu tratamento, e a isolam, né? E a isolam de todos os outros colegas, e restando a ela somente a assumir o abandonado setor de terapia ocupacional. Então só restou a ela ficar nesse setor abandonado de terapia ocupacional, porque ninguém dava nada por esse setor. Então ali ela foi jogada no setor de terapia ocupacional, a doutora Anísia Silveira, e onde deu início a uma nova forma de lidar com os pacientes através do amor e da arte. Então ela passou a dar início a uma forma de assistência mais adequada para os pacientes portadores de esquizofrenia ou outros tipos de distúrbios mentais, e favorecendo assim que através do amor, através da arte, os pensamentos negativos, os pensamentos suicídios, os delírios e as alucinações que os pacientes tinham melhoravam, e realmente melhoravam. Então, naquele setor de terapia ocupacional, todo mundo que estava abandonado, jogado, que para todos os médicos psiquiatras a terapia ocupacional não era um método mais eficaz e adequado, para eles a lobotomia, o eletroconvulsoterapia e a insulinoterapia era o método mais correto, além das medicações psiquiátricas. Ela foi lá, jogada nesse setor abandonado, e ali ela resolveu usar o método da arte e do amor para cuidar. Decidida totalmente a encarar, a doutora Anísia decidiu totalmente a encarar o acontecimento com a oportunidade que foi lhe dada, e se começa a mudar, né, ali a rotina do setor de terapia ocupacional. Inicialmente não foi fácil para ela, tá? Já que alguns pacientes possuíam, né, na verdade, comportamentos agressivos, instáveis, de irritabilidade, não aceitava muita coisa, tinha aquela questão do paciente ter aquele isolamento. Porém, doutora Anísia, com a ajuda de um estagiário de medicina, ela decidiu incluir ali a atividade de lazer no hospital, com um passeio a um ambiente aberto, que tinha como intenção conectar esses pacientes, né, com a natureza. Também foram introduzidos atividades relacionadas à arte, com pintura, que ocasionou muita melhora significativa no quadro dos pacientes, né? Então, essa questão de levar os pacientes para passear, né, socializarem com a natureza, usar atividades relacionadas à arte, à pintura, ela teve uma resposta muito significativa desses pacientes. Por mais que eles estavam com comportamentos agressivos, instáveis, ela teve uma resposta muito boa desse comportamento desses pacientes, né? Diversos talentos foram descobertos por Nice nessa iniciativa, vários talentos de pacientes. Ela descobriu pacientes que pintam, pacientes que tinham facilidade de desenhar, de escrever.
Fato que foi comprovado a criação de uma exposição após isso tudo para apresentar às pessoas as obras feitas exclusivamente pelos pacientes psiquiátricos, né? Então, ali na iniciativa que ela criou dentro da terapia ocupacional, né? E a resposta da melhora, ela criou uma exposição de todas as artes e pinturas que os pacientes faziam e criou uma exposição para apresentar para as pessoas, né, as obras lindas que os pacientes portadores de doenças mentais conseguiam desenvolver, né? Porque ele poderia ser um esquizofrênico, mas ele tinha um dom, né? E isso era a intenção dela. A exposição obteve tão êxito e foi muito elogiada por visitantes e críticos, trouxe esperança e humanidade para a vida das pessoas que antes eram maltratadas, esquecidas, isoladas, passaram agora por cima de muito preconceito e mostraram para a sociedade, para as pessoas, que no fim de tudo o amor sempre ganha, né? O amor sempre ganha, a terapia ocupacional sempre vence. Claro que precisa de ter um tratamento concomitante, mas no final eles venceram o preconceito e aí criaram a terapia ocupacional. Esta carreira empreendedora, né? Essa carreira empreendedora da doutora Nice da Silveira foi marcante, tá? Aliadas a paixões, tenacidades e espírito de aventura que a fizeram resistir e manter-se ali em todas as diversidades e lutas profissionais que enfrentaria ao longo dos seus 94 anos de vida. Ela viveu 94 anos de vida, mesmo ela sabendo que teria muitos obstáculos para acontecer na vida dela, ela não desistiu. Ela persistiu, a doutora Nice, nesses 94 anos de vida. Nice seguia suas próprias ideias, seus próprios conceitos de tratamento aos pacientes portadores de distúrbios mentais e doenças psiquiátricas e seguiu seus próprios projetos. Isso já se configurava na garota de 16 anos de idade, lá em Maceió. Isso já se configurava na mente dela esse objetivo, lá aos 16 anos, quando ela tinha em Maceió, que contrariando, né, os seus pais e a expectativa e desejo da mãe dela se tornar uma pianista como a mãe, mas ela não queria ser pianista como a mãe, né? Ela resolveu estudar medicina, veio para o Rio de Janeiro, como contei a história toda do início, e daí ganhou o mundo e marcou a psiquiatria brasileira com a reforma psiquiátrica, com a terapia ocupacional, uma figura totalmente singular e marcada na história da psiquiatria brasileira por suas obras e sua iniciativa e sua luta da reforma psiquiátrica, tá? Nice, infelizmente, morreu com 94 anos, vítima de insuficiência respiratória aguda, tá? No dia 30 de outubro de 1999, infelizmente, depois de ter sido hospitalizada cerca de mais ou menos um mês com pneumonia no CTI do Hospital Miguel Couto, na Gávea. Mas Nice deixou seu legado. Hoje nós temos Nice da Silveira, Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, tá? Que usa métodos de terapia ocupacional e socialização do doente mental. Nós temos um museu de imagem do inconsciente e legado de uma vida inteira da doutora Nice da Silveira, que lutou tanto, né? Um museu
de imagem dos inconscientes teve origem a vários ateliês, né, de pintura e modelagem de sessões terapêuticas. Esse museu de imagem de terapia ocupacional dessa terapia ocupacional foi criado por Nícia da Silveira, tá? Nícia da Silveira. Então, o museu de imagem totalmente, as imagens são relacionadas às pinturas e às artes dos pacientes psiquiátricos naquela época, que desenhavam, né? Desenhavam e pintavam várias coisas. Então, Nícia da Silveira tem o seu legado, sim, tá? E não é esquecida, como até hoje não é esquecida, tá? Então, existe o Hospital Psiquiátrico Nícia da Silveira, Engenho de Dentro, que fala sobre essa reforma psiquiátrica com bastante êxito, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser saber mais sobre Nícia da Silveira, pesquisa a história, né? O módulo de comentários centenários de Nícia da Silveira, um museu, né, de imagem no Rio de Janeiro, onde ela deixa todo o seu legado da terapia ocupacional, né, que é um ateliê de pintura que foi criado lá por Nícia da Silveira. Eu vou aqui mostrar um pouquinho, mais ou menos, ó. Aqui, ó, são as obras, né, dos pacientes portadores, né, de doenças psiquiátricas. Nícia da Silveira, a vida e obra, tem toda a apresentação, todos os módulos, né, todos os comentários. Essas pinturas foram feitas pelos pacientes psiquiátricos. Essa é a doutora Nícia da Silveira, que faleceu com 94 anos de idade e deixou esse legado aqui na história da psiquiatria brasileira, tá? É um ateliê totalmente de pintura, tá? Eu acho muito lindo essa frase que ela expressa, né? Era surpreendente verificar a existência de uma punção configuradora de imagens sobrevivendo mesmo quando o personagem estava desagregada. Então era lindo e era surpreendente verificar a existência de uma imagem pintada por um paciente portador de distúrbio mental ou de doença mental, mesmo que essa personagem estava desagregada ao mundo social, desconectada ao mundo social. Mas é lindo de ver as obras, né, desses pacientes portadores de distúrbios mentais no ateliê, né, do Museu de Imagem do Inconsciente, e o legado de uma vida inteira da doutora Nícia da Silveira, onde ela demonstra, tá, todo o trabalho dos pacientes psiquiátricos e toda a sua obra. É muito bonito, né? A instituição é responsável pela continuidade do trabalho realizado por Nícia da Silveira, seja por guardar a exibição de acervos gerados em ateliês terapêuticos para o tratamento dos pacientes, por projetos assistenciais relacionados às suas ideias ou por instituições que disseminam a sua obra. Então, vamos disseminar a obra de doutora Nícia da Silveira, vamos usar um método, né, de terapia ocupacional, vamos usar a arte, o amor, a atenção para os pacientes psiquiátricos. Vamos tentar fazer com que eles consigam colocar para fora, né, todos os seus pensamentos negativos, todos os pensamentos que afligem sua mente, né? Por isso hoje existe a terapia ocupacional, porque através da arte e do amor a gente consegue ter uma resposta significativa
né, desses pacientes portadores de distúrbios mentais. Então é muito bom isso, né? A gente pesquisar. Então, se você der um tempo, assiste o filme, né? Nice, O Coração da Loucura, interpretado por Glória Pires. É muito bom. Que vai contar toda a história dela após a sua prisão. Vai contar toda a sua história, tá? Então, fica aí com vocês essa live. Obrigado por participar. Vou deixar aqui uma frasezinha. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. É isso que melhora a nossa assistência, o nosso atendimento. É o contato de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria, tá? O que cura é a falta de preconceito. Então não vamos ter preconceito, tá? Vamos ter mais alegria, mais afeto pelos pacientes portadores de distúrbios mentais. Não vamos causar desprezo a eles. Vamos tentar socializá-los da melhor forma, tá? Então, para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras. Então, às vezes, é necessário você querer navegar contra a corrente que está se pondo contra você. Mas sempre vai ser necessário ter condições raras. Espírito de aventura, coragem, perseverança, força, determinação e paixão por aquilo que você faz. Porque se você não tiver isso, você não conseguirá, né, chegar a lugar nenhum. Então, tente ter, né, na sua mente e perseverar por aquilo que você deseja. Deixe o paciente trabalhar com liberdade. É muito bom isso. Tá? Então assista aí o filme Nice da Silveira, O Coração da Loucura. Né? Não esqueçam que ela lutou muito até os seus 94 anos de idade. E faleceu portadora de uma pneumonia e uma infecção respiratória aguda no CTI do Hospital Miguel Couto, na Gávea, no Rio de Janeiro, em 30 de 10 de 1999. Então, graças a ela, hoje em dia, os pacientes psiquiátricos não sofrem mais. Mas foi uma história muito longa, muito marcante, essa obra de Nice da Silveira perante a reforma psiquiátrica no Brasil. Né? Muito bom saber que existia naquela época uma médica que se dedicava ali, né, à luta, uma única mulher que lutou contra os preconceitos e venceu todos os preconceitos, né? A única mulher numa turma de 157 homens. Então você via que ali ela sofria preconceito por ser mulher, né? Por ser mulher. Então ela começou a sofrer ali mesmo esses preconceitos. Então assiste esse filme, é um filme lindo, você vai amar o filme. Maravilhoso. Eu vou terminar essa live, tá? Com a imagem, uma imagem linda da doutora Nice da Silveira, para vocês verem quem é, tem noção de quem é, porque muita gente não conhece. Então eu vou deixar aqui, ó. Além de ser mulher e médica, sofreu vários preconceitos. Então tá aqui, ó. Essa foi a nossa batalhadora Nice da Silveira, que tanto lutou por uma saúde mental melhor, né? Tanto lutou, tanto desejou uma saúde e uma reforma psiquiátrica no nosso Brasil,
a qual ela conseguiu, vencendo todos os preconceitos naquela época, tá? Então espero que vocês tenham gostado um pouco da história. Vai ficar salva aí em memória da doutora Anice da Silveira. Dedico todo o meu respeito e amor e admiração pelo seu lindo trabalho. Espero que a sua história, o seu filme contagie aqueles profissionais que estão se formando agora e façam tudo com amor, tá? Obrigado por tudo e um ótimo dia.